A paz do Senhor, meus queridos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Que Deus nos dê um tempo de qualidade, um bom tempo para nós meditarmos na palavra do Senhor. Vamos retornar aos nossos vídeos, E quero meditar com os irmãos mais uma vez sobre transformando discípulos em adoradores. Vamos dar continuidade a esse estudo. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 17, a Bíblia revela a falta de temor de Acabe a Deus e a falta de consideração ao profeta do Senhor. Outra referência está em segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 4 até o versículo 9, que revela a incredulidade de Acabe. Vamos dar continuidade ao tema Transformando Discípulos em Adoradores. Vimos no texto histórico dos vídeos anteriores que Jeroboão, o primeiro rei de Israel, instituiu a adoração a 2 bezerros. Porém, hoje, o nosso foco está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19. Veremos Elias e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Vamos ler então, queridos, o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19. Abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, vamos estar lendo esta passagem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19. Na minha Bíblia diz assim: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Dividirei esta prédica em 3 tópicos. Primeiro tópico: servimos melhor quando conhecemos a quem servirmos. Servir a Deus, segundo tópico, servir a Deus como adorador implica em sacrifícios voluntários. Terceiro tópico: adoração exige discernimento e comprometimento. Só é possível servir se conhecemos a quem servimos. Enquanto Asa reinava em Judá e fazia um bom governo, Acabe, no 38º ano do reinado de Asa em Judá, começa a reinar sobre Israel. Perceba agora a diferença entre eles, queridos. Enquanto Asa retirou todos os sodomitas da terra e ídolos que seus pais fizeram, Acabe casou-se com Jezabel. Acabe, o 7º rei de Israel, decidiu pela prática de Jeroboão. Nós bem lembramos qual foi a prática de Jeroboão, de ter construído os 2 bezerros para que o povo de Israel os adorasse. A Bíblia diz em primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 33, que Acabe irritou mais ao Senhor do que todos os reis que lhe antecedeu. E isto foi gravíssimo para um povo que foi separado para adorar ao Senhor. O segundo tópico tem como base o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ver agora alguns detalhes. Vamos então ao segundo tópico. Servir a Deus como adorador implica em sacrifícios voluntários. Para servir como adorador, temos que estar disposto a sacrificar. Infelizmente, nós não nos dispomos a servir como Deus quer. Nós não nos entregamos totalmente ao Senhor. Nesse contexto, temos 2 personagens. Elias, é o profeta do Senhor, e Acabe, o rei de Israel. Elias conhecia o Deus verdadeiro de Israel, tinha experiências próprias. Deus envia Elias para falar a sua palavra ao rei Acabe. Qual era o compromisso do profeta? Não deixar perder a originalidade da mensagem. Custe o que custar. O adorador é assim. Tem uma mensagem original de Deus. Sempre terá uma mensagem original de Deus. Após falar a Acabe, Elias precisa fugir.
porque Acabe era o rei de Israel. Elias aceita se esconder e ser sustentado pelos corvos. Esses foram os sacrifícios de Elias. Estava determinado: Senhor, o que tu mandar falar ao rei, eu falarei. Por conta disso, Elias precisou se esconder, e ser sustentado pelos corvos. A segunda vez, Elias então aceita ir para Sarepta, que faz parte de Sidom. Onde era Sarepta? Terra do pai de Jezabel. Lá, em Sarepta, Elias é sustentado por uma viúva que não tinha comida. Porém, após a viúva atender a Elias, a Bíblia diz que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Parece que tudo está resolvido. Acabou a prova de Elias? Não, queridos. Agora o filho da viúva morre. O filho daquela viúva em que Elias vai à sua casa e manda fazer para ele um bolo. Elias tinha que dar uma resposta àquela situação. Elias ora ao Senhor e a Bíblia diz que o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Que experiência extraordinária, queridos. Após tudo isso, a Bíblia diz que a fome era extrema em Samaria. Então Deus manda Elias retornar a Acabe e dizer: assim diz o Senhor, darei chuva à terra. Essa notícia é uma notícia boa. Elias não poderia se apresentar a Acabe, porque seria preso e morto. Por outro lado, Acabe não receberia Elias no palácio. Vamos então ao terceiro tópico. Adoração exige discernimento e comprometimento. Deus usa a Obadias, um mordomo que temia muito ao Senhor. Quem era Obadias? Obadias era mordomo do rei Acabe, que enquanto Jezabel destruía os profetas do Senhor, Obadias tomava 100 deles e de 50 em 50 os escondia. Esse era Obadias. Obadias é o intermediário entre Elias e Acabe. É quem vai anunciar Elias ao rei Acabe. Adoração não é só cantar, mas ter vida íntima com Deus. É estar disposto a correr risco em prol da obra do Senhor. É se dispor a servi-lo fielmente. Quando Acabe encontra Elias, as primeiras palavras foram: és tu o perturbador de Israel? Elias era fiel a Deus e destemido. E responde a Acabe: eu não, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Quem era Baalim? Os deuses introduzidos em Israel por Jezabel. Adorar é desafio, é compromisso. A proposta da adoração parte do profeta e não do mundo. O adorador é quem determina as regras da adoração e não o mundo. O profeta Elias então diz a Acabe: manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Ao todo, eram 850 profetas contra um profeta do Senhor. Elias diz: dá-me 2 bezerros, e escolha um dos 2 e partam e coloque-o sobre a lenha, e não ponham fogo. E eu prepararei o outro e colocarei sobre a lenha, e não porei fogo. E todo o povo respondeu: essa palavra é boa. Então os profetas de Baal clamavam em alta voz. Deus não estava no volume das vozes, mas na fidelidade da adoração. Baal não lhes ouviu. Elias agora ora ao Senhor e Deus responde com fogo. A oração de Elias não estava em palavras bonitas, mas em revelar quem Deus é. Diz Elias: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, Elias revela a que Deus estava clamando. Continua dizendo: manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Ou seja, Deus de fato e de direito.
e que eu sou teu servo, ou seja, sou um verdadeiro adorador, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Ou seja, queridos, toda honra e glória é para ti, Senhor. Elias não queria honra e glória para ele, mas a oração de Elias estava focada na glória do Senhor. Era a oração de um adorador. Então Deus respondeu ao clamor de Elias com fogo, e todo o povo bradou: só o Senhor é Deus. Queridos, concluímos dizendo que servimos melhor quando conhecemos a quem servimos. Servir a Deus como adorador implica em sacrifícios voluntários. Adoração exige discernimento e comprometimento. Deus é fiel o tempo todo. Deus os abençoe e até o próximo encontro.